Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O primeiro vídeo do canal vai trazer como você pode impressionar o seu corretor na hora da prova. Lembrando, ele tem um foco para os concursos militares, mas a estrutura é basicamente a mesma e isso não vai te afetar muito. Espero que vocês gostem do vídeo, deixa like, se inscreva no canal e espero que vocês gostem. Boa aula! Bom, impressionar não seria a palavra certa, tá? Você tem que demonstrar para o seu corretor que você tem domínio sobre o tema e que você sabe escrever um bom texto. Mas antes da gente falar disso, a gente tem que ter em mente que existe todo um processo antes do vestibular ou da sua prova, do seu concurso. Tudo o que você vai fazer, você precisa de preparação antes. Não tem nada na vida que você não precisa se preparar, mesmo que seja um pouquinho. Não pensa que você vai chegar e tirar uma nota acima de 8 sem ter estudado nada, sem ter praticado nada, tá? Se você tem dificuldade, faça no mínimo 2 redações por semana. Identifique os seus erros, faça as correções das suas redações. Sem correção, não dá. Debata o tema com colegas se você não tiver um professor. Isso é muito importante. E mais importante, conheça a estrutura textual que a sua prova pede. Nessa aula a gente vai falar sobre o texto dissertativo e argumentativo. No dia da prova, principalmente nos concursos militares, que é o nosso foco nesse vídeo, você vai ter um sargento ou qualquer militar andando perto de você. E mais 2 para te falar quanto tempo falta e para te observar. O que você faz? Você chora ou você fica tranquilo? A decisão é toda sua, tá? Mas se você chorar, você vai perder o controle. E se você perder o controle, você não vai conseguir fazer nada. O importante é ficar calmo. Imaginar que você está num lugar calmo. Imaginar que você, por exemplo, está numa praia ou está num lugar tranquilo que te acalma. Isso vai fazer toda a diferença na hora da sua prova. Vamos lá, para o primeiro passo, tá? Mas para chegar até esse primeiro passo, para chegar na sua prova e conseguir arrebentar, você tem que ter praticado muito mesmo, tá? Vai lá, vamos começar. Até aqui você já tem o seu estilo de texto formado. Suas redações já têm uma estrutura básica, tá? E com essa estrutura que você vai montar para você, de acordo com o seu perfil, ela vai ser mais fácil, porque na prova você não tem muito tempo. E tendo essa estrutura formada na sua cabeça, você consegue já escrever o texto com mais rapidez e fazer um rascunho mais fácil, tá? A gente tem que analisar muito bem os argumentos que a gente vai escolher sobre o tema. Mas antes a gente tem que olhar o tema para a gente começar a introdução, que é a parte mais importante do texto, porque ela vai definir o restante do texto. Então, você vai ter que pensar se o tema é abrangente ou fechado, tá? O tema abrangente, ele é um tema que ele vai ser um enunciado, tá? Ele vai ser um enunciado sobre um determinado assunto. E sobre esse assunto você pode focar em várias áreas temáticas. Já o tema fechado, ele vai ser uma pergunta e ele vai delimitar o que você vai falar sobre o assunto. Depois disso, depois de identificar se o tema é aberto ou fechado, você vai ter que determinar o seu posicionamento. O posicionamento ele vai depender muito do tema, tá? Se ele for uma pergunta, você vai ter que responder aquela pergunta do seu jeito, de acordo com a sua opinião. E depois de fazer isso, definir o seu posicionamento, você tem que definir argumentos. Isso de acordo com a proposta do tema. Se for um tema mais abrangente, você tem uma gama de argumentos. Se for um tema fechado, você tem que tomar muito cuidado. Vou explicar de novo, tá? Vamos lá. Esse tema é sobre a violência no trânsito brasileiro, tá? Essa é uma redação minha, tá? Eu tirei nota 10 com ela. Vamos analisar. O tema é abrangente. Por quê? Ele não é uma pergunta, tá? É muito fácil se posicionar sobre o tema. Você consegue ter um posicionamento muito rápido, se você é a favor ou contra. E tem muitos argumentos disponíveis. Você pode selecionar vários, tá? Nesse caso eu escolhi 2, tá? E observem também que a minha estrutura textual, ela segue alguns enunciados prontos. Ó, nos últimos anos, muitos têm discutido acerca
tá? Eu poderia encaixar qualquer tema nesse modelo aqui, ó. Nos últimos anos, muitos têm discutido acerca do meio ambiente no Brasil. Nos últimos anos, muitos têm discutido acerca do feminicídio no Brasil. E eu posso continuar com vários outros temas. Então, essa é a importância de ter um estilo textual, porque na hora da prova fica mais fácil, você consegue escrever com mais rapidez, não precisa ficar pensando muito, tá? Vamos ler o que eu escrevi. Nos últimos anos, muitos têm discutido acerca da violência no trânsito brasileiro. Dentre os diversos fatores que proporcionam um cenário para a ocorrência de acidentes e quaisquer formas de agressividade no tráfego, é válido destacar a imprudência dos condutores de veículos e o não tratamento do tema por parte da imprensa do país. Observa também que eu escolhi 2 pontos para serem tratados no restante da redação, e é aí que a sua introdução define o restante do seu texto. E agora é a hora de impressionar. Você já terminou sua introdução e agora você tem que selecionar os argumentos, tá? Eu defino isso em 2 partes básicas. Você tem que dissecar os seus argumentos, explicá-los e demonstrar uma opinião forte, destacando o problema para ser resolvido. Esses problemas que serão destacados nos 2 parágrafos de desenvolvimento da estrutura básica vão definir a conclusão. Vamos lá. Para dissecar, você precisa da explicação do argumento e de um elemento de confiabilidade e demonstração de informatividade. Calma aí que eu já vou explicar isso no nosso exemplo. Depois, para fazer o fechamento, você precisa das consequências e de uma opinião bem forte. Vamos lá explicar de novo. Observem a legenda. Elementos de credibilidade e demonstração de informatividade, explicação do argumento e o fechamento, tá? Você pode fazer uma inversão do elemento de credibilidade e da explicação do argumento. Você pode começar explicando. Nesse caso, eu preferi começar com o elemento de credibilidade e demonstrar minha informatividade logo para o meu corretor. Vamos lá. Na atualidade, o Brasil é o 4º país em número de mortes por acidentes de trânsito nas Américas, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. O que eu fiz? Eu coloquei uma instituição reconhecida, tá? E seguindo dados dela, tá? Isso vai trazer a minha credibilidade. Este fato é decorrente da imprudência dos motoristas que desrespeitam as normas de tráfego. Agora eu expliquei o meu argumento, que eu citei lá na minha introdução. Isso é preocupante. Isso demonstra uma opinião pessoal minha, pois revela uma realidade em que tal problema seria facilmente resolvido se os condutores de veículos fossem mais responsáveis, poupando diversas vidas. Nesse fechamento, eu fiz uma analogia, demonstrando o que aconteceria se o problema retratado não acontecesse desse jeito. Vamos lá para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Em 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu que o período de 2011 a 2020 seria considerado como a década de ação para a segurança no trânsito. Vamos lá. Esse é o meu elemento de credibilidade, tá? Eu citei a ONU, tá? Da qual faz parte a Assembleia Geral das Nações Unidas, ok? E eu fiz a explicação do argumento. Nesse caso, eu precisei colocar essa explicação depois, para fazer um impacto para o meu leitor, que vai ser o meu corretor na hora da prova, ok? Isso é alarmante. Mais uma opinião minha, pois denota certa negligência as possíveis perdas causadas pela violência. E esse é o problema aqui. Temos 2 problemas, tá? Que temos a imprudência dos motoristas e a negligência das pessoas, que é basicamente o básico aqui. E temos também a imprensa, tá? Que se não tem conscientização, não tem como as pessoas saberem o que é errado. Embora o brasileiro seja um pouquinho, vamos dizer assim, intolerante às normas, né? Depois de fazer todos os seus argumentos e desenvolver o seu texto, você tem que concluir, tá?
eu gosto muito de começar com uma coisa pronta. Por quê? Porque na hora da prova você não vai ter muito tempo em como terminar o seu texto. Você não vai ter tempo para pensar muito e raciocinar muito rápido. Então você já tem que ter uma estrutura formada na sua cabeça, como eu disse anteriormente. A gente pode começar com: diante do exposto, é notória a necessidade de uma solução para o problema. Diante dos fatos apresentados, é evidente que a situação do... Aqui você pode encaixar qualquer coisa, por exemplo, precisa ser resolvida. Em razão do que foi exposto, entende-se que a situação atual necessita de melhoria ou intervenção. É aqui que você retoma o tema. Por quê? Depois, vamos dar um exemplo. Diante do exposto, é notória a necessidade de uma solução para o problema do trânsito brasileiro. Eu retomei o meu tema. Tá? Eu juntei o tema aqui. E tem como você juntar os argumentos, o tema e ainda fechar o seu texto com chave de ouro. A intervenção e o fechamento. Você se lembra dos problemas apontados nos parágrafos de desenvolvimento? Aqueles problemas vão fazer parte agora da sua conclusão. Você vai retomar os seus argumentos agora, a solução para a sua situação, tá? Essa proposta é estruturada com a identificação de quem deve agir para solucionar, o que tem que ser feito, como deve ser feito e onde deve ser aplicado o esforço. E depois você tem que fechar com chave de ouro. Eu gosto muito de ser dramático. Como assim ser dramático? Usar uma frase de efeito que atinja emocionalmente o leitor, para que tenha uma carga emocional no meu texto. Mas toma cuidado com isso, porque você não pode demonstrar marcas suas no texto. Não pode ter a sua interferência. Você tem que falar sempre em terceira pessoa e sem demonstrar uma opinião falando necessariamente o problema, falando eu, por exemplo. Por exemplo, eu não posso falar assim: eu acho que, nós achamos que... Você não pode se incluir dentro do texto de jeito nenhum. Quando eu falo em carga emocional, eu quero passar um sentimento para o leitor, mas eu não estou demonstrando o meu sentimento. Essa frase de efeito que você vai colocar no final vai servir para você fazer o seu título. Como assim? Vamos lá. Vamos ler primeiro e a gente vai analisar tudo isso depois. Diante do exposto, é evidente que a sociedade deve agir para amenizar a violência no trânsito, cobrando de seus representantes a criação de políticas públicas coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que impulsionem as campanhas de conscientização nas estradas e vias públicas e a inserção do tema nos veículos de comunicação. Deste modo, é possível conseguir que menos vidas se percam no trânsito. Vamos lá. A gente retomou o tema, tá? Diante do exposto, é evidente que a sociedade deve agir para amenizar a violência no trânsito. Retomado o tema. Vamos lá. Quem deve agir? A sociedade e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como deve ser feito? Impulsionando campanhas de conscientização nas estradas e vias públicas e inserindo o tema nos veículos de comunicação. O que deve ser feito? A cobrança pela criação de políticas públicas. Onde deve ser aplicado o esforço? Estradas e vias públicas e veículos de comunicação. E por último, o nosso fechamento, que é a nossa dramaticidade, né, entre aspas. Deste modo, é possível conseguir que menos vidas se percam. Quando você fala em perder vida, você está falando de morte. Morte não é uma coisa que seja normal, assim, no nosso dia a dia. Não é uma coisa legal, é uma coisa triste. Então, essa é a nossa carga emocional. E aqui, o título dessa redação era: para que menos vidas se percam. Eu usei, né, a minha frase de efeito para o meu título. E assim a gente termina. E eu agradeço. E isso é tudo por hoje. E até a próxima aula.